Bom dia, igreja. Uma felicidade, uma alegria muito grande estarmos aqui, estar para ler, aprender, né, e viver a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é maravilhosa. Né? É a forma como Deus se revelou a nós, através da sua palavra. E nós temos estudado aqui o livro de Atos, versículo a versículo. Uma forma, como nós já dissemos na última aula, uma forma de entendermos como Deus cumpriu a sua promessa para a sua igreja. Falamos que Lucas é meticuloso e cuidadoso com os fatos, buscando a acurada investigação. Né? E ele é preciso ao externalizar aquilo que o Espírito moveu ele a escrever. Falamos que desde o capítulo 9 temos visto que a mensagem do reino é oficialmente estendida aos gentios por meio de Pedro. E encontra uma expressão vibrante em seu futuro centro, Antioquia. A solidificação da presença do evangelho entre os gentios aconteceu quando Barnabé confirmou a sua direção divina e trouxe então Paulo como auxiliar para o ministério. Obrigado, irmão. Falamos do apoio oferecido a Antioquia, à igreja de Jerusalém, em resposta à revelação divina e que faz uma ligação entre as comunidades gentias e judaicas. E entramos então no capítulo 12, onde vimos uma nova perseguição em Jerusalém, onde ela oferece um contraste entre a abertura dos gentios e a intolerância dos judeus para com o cristianismo. Falamos do começo e do fim do capítulo 12, onde a soberania de Deus, na soberania de Deus, ele permitiu, né, o martírio do primeiro apóstolo, Tiago, e também permitiu a prisão de Pedro, onde o mesmo também iria ser encaminhado para a morte, depois da Páscoa, tendo sua libertação de forma divina, que é o que iremos falar hoje. E também vimos a morte de Herodes Agripa I. E o tema foi soberania de Deus nas tribulações, onde vimos duas certezas. Nós vemos que o capítulo de Atos 12 vai nos falar sobre três certezas. Nós vimos duas na pregação passada e veremos uma hoje. E as duas certezas foram: Deus vê nas tribulações, vê nossas tribulações, e que Deus lida com os nossos inimigos. Vimos o contexto e morte de Herodes Agripa, vimos a soberania de Deus em permitir a morte de um apóstolo e a libertação do outro, e que no final tudo ocorre conforme o plano do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje então dando continuidade, Despertem para um milagre. Então o tema é Despertem para um milagre. Então antes de darmos início, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo. Ó Deus, porque Tu, Senhor, és soberano, Pai. Ó Pai Santo, o Senhor é o Deus Criador, Pai, Elohim. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, El Shaddai. Obrigado, Pai Santo. Obrigado porque na Tua misericórdia, Pai, o Senhor nos conduziu até esse momento, Pai, para que pudéssemos estar lendo Tua palavra, ó Senhor, aprendendo do Senhor, mas que possamos, ó Pai, é o que te pedimos, possamos sair daqui praticantes da Tua palavra, Pai. Abre, Senhor, nossos ouvidos, nosso coração, Pai, nossa mente, e que, ó Deus, sabemos que Tu és soberano, Pai. Então, na Tua soberania pedimos, ó Pai, que seja a Tua palavra, não a nossa, não a dos homens, ó Pai. O Senhor possa estar falando conosco nesse dia, nos ensina, Senhor, e nos ajuda, Senhor, através do Seu Espírito Santo, a andarmos conforme a Tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, despertem para um milagre, é o tema de hoje. Imagine ser acordado por um anjo e despertar para um milagre. Foi o que aconteceu com Pedro, quando estava na prisão pela terceira vez, à espera de seu julgamento e morte certa.
uma vez que havia acabado de matar Tiago, irmão de João. Vamos abrir lá, vamos ler de novo. Atos 12. Vamos ler dessa vez o versículo 5 ao 17. Atos 12, 5 a 17. Diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E focando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então imagina ser acordado por um anjo. Um milagre, ser despertado para um milagre. E anos depois, nós falamos isso aqui na aula passada, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, 1 Pedro 3,12, vamos abrir lá? Primeira Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, Pedro talvez tivesse essa experiência dessa prisão quando escreveu essa parte de 1 Pedro 3,12. Né? E ele cita Salmos 34, 15 e 16, que lemos na abertura. Né? Sem dúvida, essa citação resume o que Deus fez por Pedro e revela 3 certezas maravilhosas que nós vimos. Volta no... Pode passar mais um? Então nós vimos, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Nós fizemos uma relação com Deus ver nas nossas tribulações. Né? Nós pulamos o meio, né, e vimos a parte final do versículo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E relacionamos com nossa certeza de que Deus lida com nossos inimigos.
mas nós havíamos pulado. Nós vamos falar isso hoje porque esse é um texto, essa é uma parte que é muito importante, muito interessante, e que cabe um aprofundamento maior. Mas relacionamos aqui o meio desse versículo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E relacionamos com Deus ouve as nossas tribulações. Então fizemos, com uma certa liberdade poética, esse relacionamento. Né? Não é um relacionamento teológico, tá? É só um relacionamento didático aqui para nós. Então fizemos essa relação. Né? E agora então veremos essa terceira certeza. Deus ouve as nossas orações. Né? Lembrando, é só um relacionamento didático, não tem nada de teológico, né? Mas é uma relação interessante. Né? Nós vemos muitos salmos e nós conseguimos relacionar para os momentos em que Davi escreveu eles. Né? E aqui, talvez seja, talvez não, mas quando a gente olha para essa experiência de Pedro, né, nos dá uma certeza daquilo que ele escreve, que ele viveu aquilo que ele escreveu. Né? Então, Deus ouve as nossas orações. Pode passar? Então, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. As palavras, mais havia oração incessante, que nós lemos aqui logo no versículo 5, constitui o ponto crítico dessa história. Não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo, disse o pregador puritano Thomas Watson. Acompanhemos a cena, então, do relato emocionante de Atos 12. E nós vamos ver aqui 4 relatos. Né? O primeiro deles, Pedro dorme, do versículo 5 ao 6. Né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E será que a gente conseguiria dormir um sono solto assim, se estivéssemos acorrentados a 2 soldados romanos diante da possibilidade de sermos executados no dia seguinte? Muita gente tem um sono até mais leve, né? Que às vezes qualquer ruído já acorda, né? Mexida É igual quando você dorme colchão de ar, né? Vai acampar, dorme no colchão de ar. Né? Qualquer mexida já... E se a gente já acorda, imagina a gente tendo acorrentado cada mão com um soldado. Provavelmente não. Mas foi o que Pedro fez. Dormia tão pesadamente que o anjo teve que cutucar ele ali. Pedro, Pedro, acorda. Pedro, quando fica insistindo, Pedro, 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 Pedro. Mas o anjo teve que ficar ali, teve que despertar ele, de tão pesado que estava o sono dele. Imagina dormir profundamente, sabendo que você vai ser executado no dia seguinte. Que era o que Herodes ia fazer. Não foi o fato de já ter sido preso em outras ocasiões que deu tranquilidade ao coração de Pedro. Essa experiência foi diferente das outras. Dessa vez ele estava sozinho. E o livramento não foi imediato, como foi outra vez. Nas outras ocasiões, a prisão havia ocorrido depois de grandes vitórias. Mas agora veio depois da morte de Tiago. Não veio depois de uma vitória, veio depois de uma perca importante, de alguém que tinha andado muito tempo com ele. Seu querido amigo e companheiro de ministério. Era uma situação inteiramente nova. Nenhum apóstolo tinha morrido até então. Estevão tinha morrido. Mas agora um apóstolo morre. O que será que deu a Pedro tanta confiança e paz? Para dormir tão tranquilo, sabendo que ele ia ser morto no dia seguinte? Em primeiro lugar, havia muitos cristãos orando por ele. Vamos ver lá, Atos 12, 12.
Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui que é muitas pessoas, sabemos, né? O lugar também não era um local grande para ter 100, 200 pessoas. Mas fala muitas pessoas estavam ali orando por ele. Então a primeira certeza que ele tinha era que tinha muita gente orando por ele. Ele sabia disso. Ele já tinha vivido essa experiência antes. E estavam orando continuamente, ao longo de toda a semana. Lembra que ele foi preso antes da Páscoa, agora ele está prévia agora, ele já vai ser, passou a Páscoa, ele vai ser morto. Então passou ali minimamente uns 2 dias. Né? E a igreja estava orando incessantemente. Né? A gente vê isso logo no 5. Então estavam orando continuamente. Isso lhe ajudou a ter paz. Segura aí, vamos abrir lá Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele estava praticando isso aqui. Ele estava vivendo isso que Paulo escreveu. Lembra? Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Pedro estava vivendo isso. Ele estava em paz. Estava acorrentado com um romano em cada lado, sabia que ia ser morto no dia seguinte, mas estava em paz, dormindo tranquilamente. A oração é capaz de nos trazer à memória as promessas da palavra de Deus. Como, por exemplo, Salmos 4:8. Vamos abrir lá. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É até um versículo que a gente fazia as crianças recitar antes de dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isaías 41:10. Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, quando nós oramos, se nós estamos nos alimentando regularmente da palavra, a nossa oração é profunda. Não é uma oração rasa, simples. E aí Deus nos faz lembrar das promessas dele quando nós estamos em oração. Nós temos uma oração contínua, aliada a um alimento contínuo da palavra. Deus nos faz lembrar das promessas dele para nós. E Deus promete aqui, fique tranquilo, descansa, eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento. A minha destra é fiel. Mas o principal motivo da paz que Pedro sentia era a sua consciência de que Herodes não poderia matá-lo. Por que não?
Por que ele não podia fazer isso? Porque Jesus fez uma promessa para Pedro. Além do que as promessas que Deus nos dá de paz, Deus falou para Pedro que ele viveria até uma idade avançada. E só então seria executado. Vamos abrir lá, João 21, 18, 19. João 21, 18, 19. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então Deus prometeu, você ainda vai chegar à velhice. Então Pedro sabia, não é minha hora. Eu confio em Jesus. Pedro confiava em Jesus. Confiava e a prática, o testemunho de Pedro refletia isso, porque ele dormia tranquilamente. Não ficou ansioso. Imagina você saber que você vai morrer amanhã. Amanhã você vai ser executado. Não sei vocês, mas quando tem outros problemas, outras coisas muito mais simples, a gente às vezes já fica com dor de barriga, já começa a ter ansiedade, não dorme direito, né? Imagina com algo, amanhã a sua vida acaba. Mas Pedro confiava plenamente na palavra de Deus. Tanto nas palavras de antes, quanto na palavra do próprio Senhor Jesus. E ele praticava aquilo que ele ouviu. Aquilo que ele ouviu, que ele leu, que ele aprendeu do Senhor, ele praticava. Ele estava, então, tranquilo. Deus prometeu que eu não vou morrer novo. Tem muita coisa para passar, então eu fico tranquilo. Deus vai me livrar de alguma forma. Pedro simplesmente se apropriou dessa promessa e entregou a situação toda ao Senhor. E Deus lhe deu paz e descanso. Não sabia como ou quando Deus o livraria, mas sabia que o livramento estava a caminho. Era a certeza dele. Estamos conseguindo descansar no Senhor? Temos essa atitude de deixar nossos fardos com Deus, assim como Ele nos ordena? Venham a mim os cansados, sobrecarregados. Precisamos exercer, irmãos, dia a dia, eu e você, a dependência de Deus. Nós vimos na pregação passada sobre que Deus é soberano. Então temos que exercer isso juntos, dia a dia, a dependência do Senhor. Deus falou, eu te ajudo, eu te sustento. Ele já falou também, né, os pássaros não trabalham, eles têm que comer. A seda, o linho, ele dá não vou dar eu, vocês, o que comer e o que vestir, então não se preocupe com isso. Então, estamos conseguindo descansar no Senhor? Precisamos exercer isso. Isso é fé. Exercer nossa fé naquilo que Deus prometeu para nós. Naquilo que Deus ordena para nós. Então, primeiro ponto, Pedro dorme. Né? Segundo ponto, Pedro obedece. Vamos lá, 7 a 11. Atos 12, 7 a 11. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Então temos aqui, mais uma vez, o ministério de anjos. Né? Vamos abrir lá,
Atos 5,19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, e disse. Atos 8:26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Atos 10, 3-7. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, a gente vê aqui mais uma vez o ministério de anjos atuando. E somos lembrados pelo próprio Senhor que Ele cuida de nós. Vamos Salmo 34, 7. Salmo 34, versículo 7. Diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então, nós somos lembrados aqui que os anjos, eles atuam, eles trabalham. Né? E o anjo do Senhor de Salmos aqui é o próprio Deus. Né? Então o Senhor, ele acampa ao nosso redor. E os anjos dele também fazem isso. O anjo trouxe luz e liberdade à cela da prisão, mas os guardas nem suspeitaram do que estava acontecendo. A fim de ser libertado, Pedro precisou obedecer às ordens do anjo. É provável que tenha pensado que se tratasse de um sonho, de uma visão, que foi o que ele estava pensando aqui. Né? Mas ainda assim, ele obedeceu. Ele se levantou e seguiu o anjo para fora da prisão até a rua. Só então que se deu conta de que havia vivenciado mais um milagre. E volta o tema: despertem para um milagre. O anjo ordenou que Pedro prendesse as vestes no cinto e calçasse as sandálias. E, sem dúvida, eram coisas bastante triviais. Né? Calçar sandália, prender o cinto. Né? Coisas triviais para se fazer no meio do milagre. Né? Mas Jesus multiplicou pães e peixes. E em seguida, o que ele faz? Ordena os discípulos que recolham o resto. Eles foram lá e obedeceram. Ressuscitou a filha de Jairo. E logo depois pediu aos pais que dessem à menina algo para comer. Até mesmo em seus milagres, Deus é sempre prático. Ele faz, mas ele ordena coisas triviais depois. Somente Deus pode fazer o extraordinário. Mas o seu povo deve fazer as coisas triviais. Jesus ressuscitou Lázaro, mas os homens tiveram que remover a pedra da entrada do túmulo. O mesmo anjo que removeu as correntes das mãos de Pedro poderia ter colocado as sandálias e o cinto e deixado ele de pé. Mas pediu a Pedro que o fizesse. Deus nunca desperdiça milagres. A gente não vê nenhum milagre desperdiçado ao longo de toda a Escritura. Pedro teve de se levantar antes de caminhar. Trata-se de uma excelente lição sobre humildade e obediência. Na verdade, é possível que daquela noite em diante, toda vez que Paulo calçasse a sandália, poderia se lembrar desse milagre da prisão e era estimulado a crer no Senhor. Então, talvez, toda vez que alguém mandasse que ele fosse calçar sandálias, pudesse estar lembrando disso. Isso fosse um estímulo para a obediência e crer em Cristo.
E seu livramento ocorreu na época da Páscoa, quando os judeus celebravam qual que é a Páscoa? É a celebração do êxodo, daquilo que Deus fez para livrar o povo de Deus do Egito. E o verbo livrar aqui, que nós vemos no 11, Atos 12, 11, né? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Essa palavra aqui é a mesma palavra que Estevão usa para falar do êxodo de Israel, lá em Atos 7,34. Vamos abrir lá. Volta um pouquinho aí. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. É a mesma palavra no grego, livrar. É o mesmo que Estevão usa aqui. Pedro experimentou um novo tipo de livramento aqui, em respostas à oração do povo de Deus. Temos obedecido ao Senhor? Temos sido servos fiéis e zelosos? Temos guardado o mandamento do Senhor da forma como Ele tem deixado? Vamos abrir lá, João 14, 21. João 14, 21, Jesus falando aos discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tem um E, está associando, é junto, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei. Aquele que não guarda, aquele que tem o mandamento, mas não guarda, não é o que ama Jesus. Aquele que não tem os mandamentos, mas guarda, não é o que ama Jesus. É o que tem os mandamentos e os guarda. Então temos obedecido ao Senhor? Temos sido servos fiéis e zelosos? Temos guardado o mandamento do Senhor? Ou temos obedecido aos nossos próprios desejos? Devemos buscar, eu e você, juntos, buscar a obediência dia a dia. Senhor. Então, Pedro dorme, Pedro obedece. Terceira ação de Pedro, Pedro bate a porta. Versículo 12 a 16, vamos ver lá. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltando correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram. Viram-no e ficaram atônitos. E enquanto Pedro seguiu o anjo, Deus foi abrindo o caminho. Foi abrindo a cadeia, foi tirando as coisas da mão. E quando o apóstolo ficou livre, o anjo desapareceu. Havia terminado o seu trabalho e deixado ao encargo de Pedro agora crer no Senhor e de usar o bom senso para dar o próximo passo. Então, a partir de agora, Pedro, eu espero que você creia e que você use o bom senso. O que você vai fazer agora, Pedro? E uma vez que as orações, que foram as orações do povo de Deus que ajudaram Pedro a ser liberto, o apóstolo decidiu então que o lugar mais apropriado para se encaminhar seria a reunião na casa de Maria. Então ele vai para junto do povo de Deus, ele vai para junto dos irmãos, da congregação. Uma vez, além disso,
desejava lhe dar as boas novas, as boas notícias de que Deus havia respondido às orações daqueles irmãos. E assim que Pedro se dirigiu à casa de Maria, Maria aqui, mãe de Marcos, João Marcos, o mesmo João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, foi para a casa dele. E quando lembramos aqui que muitas pessoas estavam orando, que nós lemos aqui. B, eles oravam com fervor. Né? C, eles estavam orando dia e noite, porque já tinha passado mais de um dia. E D, eles oravam especificamente para a libertação de Pedro. A cena descrita aqui é quase cômica. Ele chega e ninguém quer abrir nada. A resposta a todas as orações estava à porta. Estamos orando, dia e noite, para a libertação de Pedro. Opa, Pedro está batendo na porta. Mas Pedro não conseguia entrar numa reunião de oração. A resposta da oração deles estava batendo na porta e ele não conseguia entrar na reunião de oração. Deus conseguiu tirar Pedro da prisão, mas Pedro não conseguia entrar numa reunião de oração. É claro que poderiam ser soldados de Herodes batendo na porta em busca de mais cristãos para aprender. Né? E Rode, que aqui significa rosa, né? O nome Rode, ela precisou de coragem para atender a porta, porque se eram romanos, poderiam puxá-la para fora. Né? Mas podemos imaginar aqui qual não foi a sua surpresa quando ela reconheceu a voz de Pedro. Ela ficou tão feliz, ela reconheceu, ela ficou tão feliz que até se esquece de abrir a porta. Que atônita, né? Tô orando dia e noite para isso aqui acontecer e tá batendo na porta. Ela vira e fica feliz, esquece. Né? O pobre apóstolo teve que continuar batendo lá. Irmãos, sou eu, Pedro, irmãos. Rode lá feliz, glória a Deus, devia estar, né? E ele lá, irmãos, sou eu. Continuou batendo enquanto os homens e mulheres de fé, na reunião de oração, resolviam o que fazer. E aí, será que a gente abre, né? O que a gente faz? Quanto mais tempo ele precisava esperar a porta, mais corria perigo. A exclamação, é o seu anjo, mostra que eles acreditavam em anjos da guarda. Vamos abrir lá, Mateus 18, 10. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, voltando aqui em Atos 12, mostra que eles acreditavam, né, em anjos que guardavam as pessoas. A pergunta lógica seria, por que um anjo se daria o trabalho de bater a porta? Ele pode entrar, ele pode aparecer lá dentro, né? Por que um anjo bateria a porta? Por que estariam pensando isso? Né? Acho que talvez no desespero, né, começa a pensar coisas irracionais. O anjo não precisa bater a porta, ele pode atravessar a porta, ele pode aparecer lá dentro. Né? Ele só precisava entrar. Infelizmente, uma teologia correta, misturada com uma dose de incredulidade, gera medo e confusão. Devemos encarar o fato de que, mesmo nas reuniões de orações mais fervorosas,
por vezes ainda existe certo espírito de dúvida e incredulidade, mesmo nas reuniões de orações mais fervorosas. Ainda há quem ore e crê que talvez não vá acontecer. Lá Tiago 1 fala, né? Peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, acreditando, não desacreditando. E quem não acredita no que ora é negligente. Somos como o pai que clamou a Jesus. Vamos abrir lá Marcos 9, 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes somos como o pai desse menino. Queremos crer, mas às vezes falta fé. Esses cristãos de Jerusalém acreditavam que Deus poderia responder às suas orações, de modo que clamaram dia e noite. Eles ficaram ali, eles criam nisso. Mas quando a resposta bateu a porta, se recusaram a crer. E em sua graça, Deus honra até a fé mais fraca. Mas poderia fazer muito mais se confiássemos nele plenamente. Plenamente. Se numa fé fraca ele mostra a sua glória, quanto mais se a gente exercesse uma fé fervorosa, crendo. Estamos conseguindo enxergar os milagres de Deus nas nossas vidas? Nós temos visto isso? Temos enxergado isso? Aquilo que Deus tem respondido em nossas orações com um grande sim. Estamos conseguindo enxergar a mão de Deus ali? Às vezes, né, a gente pede, né, eu gosto de usar o exemplo da prova. Né? A gente pede, Senhor, me ajuda na prova de amanhã, me ajuda a passar nela. Aí a gente vai, passa na prova. Ah, é porque eu estudei. Você não pediu para Deus? Você não orou? Agora você não vai dar o mérito para quem você orou? Não temos enxergado o mérito daquele que tem feito milagres nas nossas vidas? Ou temos dado a glória a outra coisa? Precisamos juntos, eu e você, enxergar os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Às vezes ficamos bravos, alguma coisa me fez atrasar 2 minutos, e quando a gente vê um livramento lá na frente, de um acidente, de alguma coisa, temos reconhecido que é um livramento de Deus? Temos reconhecido que é um milagre que Deus tem feito em nossas vidas? Convém observar aqui que em Atos 12, 16, emprega o plural. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Então, todo mundo ali dentro. Temos a impressão de que, por uma questão de segurança, decidiram abrir a porta juntos, encarar juntos o que estava do outro lado. Rode teria aberto a porta sozinha, mas ela ficou, né, virou felizona e esqueceu de abrir a porta. Mas estava feliz demais. É louvável que uma serva humilde tenha reconhecido a voz de Pedro e se regozijado por ele estar livre. Sem dúvida, Rode cria no Senhor e era amiga de Pedro. Ela reconheceu na hora, resposta de oração. Os irmãos adentro ainda não. Ainda não tinham entendido. Foram juntos, talvez com receio de, seja o que for, vão se prender aqui, se for romano, vai prender todo mundo junto. Então, reconhecimento. Precisamos despertar para o milagre. Deus faz milagre em nossas vidas dia a dia. Estamos reconhecendo isso? Aquilo que oramos, Ele tem respondido com sim. Temos dado glória a Ele por isso? Então, Pedro dorme, Pedro obedece, Pedro bate a porta e Pedro faz uma declaração, então, versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhes com sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos.
E saindo, retirou-se para outro lugar. Ao que parece, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. E Pedro teve que falar assim, irmãos, por favor, silêncio. E ele relata rapidamente o milagre do seu livramento. Ele contou como o Senhor tirou da prisão. Sem dúvida, ele agradeceu a todos pelas orações. Pediu que contasse o que havia acontecido a Tiago. Tiago, meu irmão de Jesus, que foi que era o líder aqui da igreja local de Jerusalém. Que era o líder da congregação. E é o autor da epístola de Tiago. Pediu para contar, vai lá, conte para ele, conte para os demais. Ninguém sabe aonde Pedro foi parar depois disso. Trata-se de um segredo muito bem guardado. Porque, exceto por uma rápida passagem em Atos 15, Pedro ele sai das páginas do livro de Atos. Que passam a ser ocupadas, então, pelas ações de Paulo. Pelos relatos de Paulo entre os gentios. De acordo com 1 Coríntios 9:5, Pedro realizou um ministério itinerante, acompanhado da esposa. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 9:5. Um relato de Paulo, mas que dá a entender que Pedro estava fazendo um ministério com sua esposa. Viajando com ela. 1 Coríntios 9:5 diz assim: E também o que fazer nos acompanhar de uma mulher, e também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas. Então, ele está perguntando aqui, está falando sobre outros exemplos, ele pergunta, ele fala, devemos fazer assim como faz Cefas, que anda com a esposa? Pedro realizou o ministério itinerante, então, com ela. E 1 Coríntios 1:12, volta um pouco aí então. Dá-se a entender que ele passou por Corinto. Né? 1 Coríntios 1:12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Pedro. Né? Então, podemos entender que ele passou por Corinto em algum momento, porque as pessoas conheciam Pedro lá. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Mas não há qualquer evidência nas escrituras de que Pedro tinha fundado uma igreja em Roma. Na verdade, se tivesse sido o caso, é pouco provável que Paulo tivesse viajado até lá, pois costumava exercer seu ministério em lugares onde outros apóstolos ainda não haviam trabalhado. Vamos abrir lá, Romanos 15:18. (18 ao 22). Romanos 15:18 ao 22. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquele que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, não senti impedido de visitar-vos. Então, como alguns consideram Pedro, primeiro Papa, né? Mas Pedro provavelmente não esteve em Roma, porque Paulo não exercia seu ministério onde outros já tinham ido. Mas, aqui, a partir daqui, só temos poucos relatos da vida de Pedro. Então, Pedro sai de cena, e o que ele fez, por onde ele percorreu, por onde ele passou, só saberemos quando nos encontrarmos com ele lá no céu. E perguntarmos, Pedro, né?
conta mais. Né? Temos declarado as grandezas do Senhor em nossas vidas? Paulo foi contar, Pedro foi contar. Olha, o Senhor fez isso por mim. Conta para as outras pessoas. A primeira coisa que ele faz, ele conta os milagres de Deus na vida dele. Temos declarado as grandezas de Deus em nossas vidas para outras pessoas? Temos declarado Jesus como nosso Senhor e Salvador? Ele fala como Jesus, como o Senhor o livrou. Pedro sabe que o Senhor é o Salvador dele. É o Senhor que livra ele. Devemos, juntos, eu e você, ter essa certeza e compartilhar isso. Compartilhar os milagres de Deus em nossas vidas com os outros. Sem o receio de nos envergonharmos do Evangelho. Como vimos na pregação passada. Não devemos ter vergonha. Se Deus fez algo na nossa vida, conta. Espalha. É um testemunho do que Deus faz nas nossas vidas. Então, para concluirmos, temos aqui uma reflexão sobre uma igreja que ora. Uma igreja que ora incessantemente. Deus escuta. Deus ouve as nossas orações. Mas também temos aqui uma reflexão sobre a melhor maneira dos cristãos orarem pelos que estão na prisão. Pois ainda hoje há muita gente presa por crer em Cristo. Vamos abrir lá, Hebreus 13, 3. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Então devemos usar isso de reflexão. Nós temos orado aqui todo domingo, antes da pregação, para outros países, para outras pessoas que estão sendo diariamente presas, né? Diariamente maltratadas pelo Evangelho. E serve de um reflexo. Né? Em outras palavras, devemos orar por eles, como gostaria que orassem por nós, se nós estivéssemos presos. É um mandamento do Senhor. Devemos pedir que Deus lhe dê graça para suportar o sofrimento, a fim de serem testemunhas vitoriosas para o Senhor. Devemos pedir ao Espírito que ministre a palavra a esses prisioneiros e que os faça lembrar das Escrituras. Podemos pedir que Deus proteja os seus e que lhes dê sabedoria para lidar com o inimigo dia a dia. Devemos pedir a Deus que, se for da sua vontade, sejam libertos da prisão e do sofrimento e reunidos com seus entes queridos. Vamos abrir lá Efésios 6, 18, para encerrarmos aqui. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Uma igreja que ora junto, incessantemente, é uma igreja poderosa. Não para crescimento próprio, mas para crescimento do Evangelho, do crescimento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por cristãos em todo lugar, em toda época. Por aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. O que Deus possa nos ajudar a buscarmos cada vez mais fazermos a vontade dele. Amém? Vamos orar? Baixa as cabeças.
Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações. Que, ó Deus, o Senhor faz maravilhas, ó Pai. O Senhor faz milagres. O Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor ainda fará muitos milagres, ó Pai. O Senhor faz milagres nas nossas vidas, Pai. Na minha vida, Senhor, sei disso, Pai. Sei profundamente disso, Pai. Sei que o Senhor responde às orações, Pai. Com sim, não ou espera, mas sei, Pai, que o Senhor responde. Sei que o Senhor ouve, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Ó Deus Santo, que o Senhor possa, Pai, através do seu Espírito, nos ajudar, Pai, a termos esse sentimento mais forte, Pai. Orarmos incessantemente, com mais fervor, Pai, ao Senhor. Orar por tudo aquilo que o Senhor quer que nós oremos, ó Pai. Orarmos com fé, sabendo que o Senhor pode fazer, se for a sua vontade, Senhor. Ó Pai Santo, obrigado, porque o Senhor nos ensina, Pai. Que o Senhor faz milagres, ó Pai. Fez um milagre aqui na vida de Pedro. O Senhor fez milagres, fez e faz nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, que o Senhor venha ajudar através do seu Espírito. Que Ele venha nos mover, ó Pai, nos incomodar, a contar, Pai, a compartilhar desses feitos nas nossas vidas para outras pessoas. Porque isso serve como testemunho, Pai. E tudo isso é para a honra e glória do Teu nome e da honra nossa. Obrigado por isso, ó Pai Santo. E, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir essa semana, ó Pai, através do Seu braço poderoso, Senhor. E que através do Teu Filho, Espírito Santo, possamos crescer em fé, Pai, dia a dia. E que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe em nossas vidas, hoje e sempre. Sê conosco, Pai. É o que te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.